Não é meu hábito trazer um suporte escrito, mas traz-nos estas seguranças. Não, não é esse, tem gostado. Tem gostado. Gostou? Posse de morte. Pertenço à prole que abriu que pariu, do ventre dos escravos que brindou ao vento, e vi nos seus olhos, despidos de luz, seres letárgicos, famintos, nus, que fugiam para a rua sem bússolas, em busca de paraísos de neon, e hoje são navios encalhados no desalento, que queimaram horas a fio, frente a ecrãs de televisão, e hoje suspiram memórias arco-íris de uma infância sem tempo, que abraçaram a noite sem máscaras, em busca de loucura e excesso, e hoje são poços sem fundo, de valores que não compreendem, que se entregaram ao álcool e ao ácido, em ruas sem nome e casas sem vida, e hoje vomitam a ressaca do que foram, em espelhos partidos, que trocaram impressões digitais dia e noite e explodiam de êxtase até de madrugada, e hoje incineram horas e palavras frente aos ecrãs dos computadores, que partiam montras, vandalizavam templos e palácios de abóbadas douradas, e hoje escondem a vergonha dos gestos em sorrisos sem legendas, que rasgavam discursos incendiários e pegavam fogo a bibliotecas, e hoje caminham cegos e surdos, segurados por demagogos sonâmbulos, que queimavam as poupanças dos pais em noites sem templos e orgias dionísicas, e hoje contam as sobras da ressaca de um passado gasto pela usura, que invadiram universidades sedentos de prazer e futuro, e hoje suspiram passados vazios na embriaguez do presente. Não reconhecem os nossos rostos? Nunca ouviram os nossos gritos? Olhei bem, profanadores da palavra, que estes são os filhos de Abril, os rebentos imberbes que castraram à nascença com manhãs que nunca despertaram, as cobaias das vossas experiências, as crianças perdidas a quem roubaram os sonhos e abandonaram em oceanos de dúvidas e desertos de ideias sem bússolas, bandeiras e lanternas. Olhei de novo, mercadores de promessas. Estes são os filhos da nova Europa, cordeiros, pastores de cordeiros, caminhando em círculos sobre pântanos, onde semearam as vossas catástrofes, os mendigos envergonhados do presente, que escondem a cara de vergonha, para nunca ninguém vislumbrar a miséria que consumiu as suas vidas. Somos nós, o grande rebanho, que a estatística e a imagem ignoraram. Somos nós o cordeiro do homem, que aponta o dedo contra o mundo e é chamado à barra do tribunal para responder por crimes que nunca cometeram. Somos nós, o dedo acusador,
que rasga o pano da realidade e não tem medo de anunciar a morte do homem e de tudo aquilo em que acreditou e jurou deitar as mãos ao fogo antes de vender a sua alma. Somos nós, o voto em branco, que mancha os cadernos eleitorais, o silêncio que marcha nas ruas e protesta contra os tentáculos do povo que vós alimentaste à custa do nosso sangue. Somos nós, as hipotecas bancárias das vossas megalomanias, a seiva branca da grande árvore sugada pela gula dos vampiros. Somos o ruído metafísico atrás do ecrã da televisão. Somos o juiz cego e o advogado surdo dos amanhãs por nascer. Somos o luto da nossa alma. Somos a noite do homem que recusa olhar-se ao espelho. Descendemos do português típico que trabalha na sombra do mundo e se encontra à margem do poder que lhe pertence. Descendemos do não português, cosmopolita e moderno, avesso a tudo o que o identifica. O país de onde nasceu e contra a sua vontade é estúpido. Somos apátridas da nossa pátria, ateus de todas as fés, crentes no fado de um presente sem passado nem futuro, almas anãs com fatos de pele e osso. Somos todas as direções do vento e uma verdade inabalável, mais forte que todos os medos, que acredita num país que não nasceu do acaso, mas de um destino superior a todas as regras da razão e da lógica. Numa terra que habita em cada lágrima que brota e se ouve, num fado ou na foz de um rio, e desagua numa promessa de regresso à região que jurou voltar e morrer. Numa pátria cuja língua é um abraço do tamanho do mundo, de todas as cores, religiões e etnias, estendido de hemisfério a hemisfério. Num português que é um todo, que se mede pelo tamanho da alma, do seu querer e do seu sonho, e quer chegar de novo à Índia, e no regresso da luz e do éter ao coração ferido do homem, num império feito de sol e sal, livre de senhores, dogmas e tratados, religiões, governos, partidos e estados, onde cada alma que se esbanja é um encoberto regressado e cada ser que semeia a esperança uma reencarnação do desejado. Chegou a hora do futuro. Do céu chegará o sinal. Tens nas mãos o destino do mundo. Cumpre-te, Portugal. Muito boa noite. É com muito gosto que, em nome da Câmara Municipal de São João da Madeira e da Biblioteca Municipal, temos novamente o Tiago Moita para fazer a apresentação de mais uma das suas obras. Depois da prosa vem a poesia, novamente. E só dizer que não vou estar com grandes apresentações, vou deixar isso para a professora Cristina Marques. Só dizer que realmente de certa forma, já uma honra, porque o Tiago é muito jovem e tem um futuro promissor pela frente. É uma pessoa muito versátil, que abraça vários projetos e só para lhe desejar muitas felicidades. Quem vai apresentar a obra é a professora Cristina Marques, toda a gente também já conhece, não vou estar com grandes apresentações, é de sempre na Escola Secundária Oliveira Júnior. Tem descoberto muitos talentos, por ela tem passado muitos talentos em bruto, muitos que ela ajudou a refinar, e acho que foi muito bem escolhido. É uma pessoa muito querida, muito acarinhada aqui pela biblioteca, e passo-lhe a palavra para apresentar então a obra de Tiago Moita. Obrigada, Teresa, pelas palavras simpáticas. Boa noite. Tenho muito gosto de estar aqui convosco. Tenho muito gosto em, de alguma forma, participar no lançamento deste poeta emergente. O Tiago é, de facto, um trabalhador e é também um trabalhador da língua
linguagem e, obviamente, tem um percurso longo pela frente, um percurso que implicará aperfeiçoamento de técnicas, mas, assumidamente, ele já se revela como uma voz do nosso panorama literário sanjoanense e nacional. Contrariamente ao meu habitual, eu hoje trouxe um suporte porque esta vida tem sido muitas correrias. Ora bom, então eu vou falar desta obra, que li 2 ou 3 vezes. Esta obra tem 2 partes, tem um primeiro texto, um texto que foi lido aqui de forma expressiva pela nossa atriz, o texto Post-Mortem, e este texto é assumidamente um texto de homenagem ao poeta Ginsberg. E esta homenagem é assumida pelo próprio Tiago Moita na epígrafe, quando cita o Ginsberg e diz: "Vi os mais inteligentes da minha geração destruídos pela loucura, esfomeados, histéricos, nus." Esta homenagem é também assumida na dedicatória, quando o Tiago dedica o livro à família e dedica ao Ginsberg. E esta obra também é uma homenagem ainda e ultimamente porque o próprio título remete intertextualmente para o célebre texto O Ivo do Ginsberg. Portanto, há de facto esta intertextualidade e, honestamente, ela é assumida pelo Tiago, portanto, parabéns por isso. Este texto, portanto, o primeiro texto, revela um conflito geracional entre os da prole que Abril pariu e os profanadores da palavra, mercadores de promessas. O poeta assume-se numa voz plural de todos nós, de todos os jovens, dos que nasceram depois de Abril, mas essa voz plural é a sua voz na procura, portanto, é a sua voz também individual, na procura de um ideal visionário de harmonia entre os homens, na procura interior espiritual da verdade e da democracia e na revelação do inconformismo e na denúncia dos problemas sociais. Este texto tem também, assumidamente, e peço desculpa pela repetição da palavra, intenções e traços de poema épico. Aliás, eu acho que esta é a área onde o Tiago se movimenta melhor e é esse o objetivo literário dele, é a construção de uma epopeia, obviamente entre aspas, de um poema épico, e isto aqui nota-se, por exemplo, na possibilidade que nós temos de, ao ler este poema, fazermos estabelecermos algumas pontes com o nosso poema épico por excelência, a mensagem do Fernando Pessoa. E este primeiro poema termina com o verso Cumpre-te Portugal, que obviamente nós podemos ver ecos do verso pessoano, Senhor, falta cumprir-se Portugal, portanto, o texto infante. E eu penso que também este verso final, o Cumpre-te Portugal, terá algum eco do último verso da mensagem do texto Nevoeiro, portanto, é a hora, este repto, este desafio que é lançado. O texto Post-Mortem é um texto que tem muitas potencialidades semânticas, interpretativas. Isto tanto é potenciado pela forte adjetivação, o Tiago não vive sem adjetivação, e pela acumulação muito abundante de nomes, aquilo que antigamente era adjetivo. E, por outro lado, portanto, a pluralidade de significações é também conseguida pela ausência de pontuação. Isto é uma característica da poesia contemporânea, abandonar a pontuação, o que permite ao leitor fazer várias associações ou ter vários ritmos de leitura e, portanto, dar voz ou dar eco a interpretações várias. No entanto, há 2 exceções neste texto. Há 2 ocorrências de frases pontuadas. Há 2 pontos de interrogação a meio do poema, que permitem perfeitamente fazer uma divisão do poema, na primeira parte, caracterização daqueles que nasceram do Abril, e na segunda parte é uma espécie de interpelação aos tais mercadores, deixa-me para não citar incorretamente, aos profanadores da palavra. Depois há um outro sinal de pontuação, que é no final, o ponto de exclamação, naquele tal repto, naquele instinto ou intenção épica. E
E penso que é também possível nós filiarmos este texto numa tradição literária anticonformista que engata muito bem na poesia do Walt Whitman ou até no Álvaro Campos da Ode Triunfal. E ficas muito bem situado. E assim, se pensarmos agora, pronto, agora vou falar um bocadinho da segunda parte. A segunda parte é constituída por muitos poemas, que me tocou particularmente o último poema do texto Súmula. A última parte chama-se Uivos, ou Outros Uivos, e são textos escritos na primeira pessoa, onde o sujeito poético eu se revela contestatário, em procura existencial, experienciando heteronímias, portanto vários eus, e promovendo uma visão iconoclasta do mundo em que vivemos. A escrita do Tiago Moita é uma escrita profícua em palavras, construindo textos prolixos e densos, o que é também visualizável até pela própria mancha gráfica. E o poema respira por um ritmo que é dado pela acumulação nominal, pela acumulação de muitos nomes e pela pouca frequência de verbos. E esses verbos que existem exiguamente é uma dimensão, é uma característica estilística bem-vinda e muito positiva da escrita do Tiago. Portanto, esses verbos são verbos de estado que revelam a dimensão introspectiva e existencialista da mensagem do Tiago. A obra poética do Tiago é um grito, é um uivo, e a palavra uivo, na sua dimensão animalesca, eu penso que nos remete para esta exigência do Tiago de um regresso à condição original e natural do homem. E remete para a condenação dos valores instituídos, condenação das normas sociais que nos impõem falsos paraísos de neon. E cito. E agora, para terminar, a obra poética do Tiago Moita faz levantar, cito, o dedo acusador que rasga o pano da realidade e não tem medo de denunciar a morte do homem. E é isto que eu quero dizer. Antes de começar, eu queria fazer uma pequena homenagem para todos que façamos através de um poema e depois vou dizer quem é esse poema. O poema cresce seguramente na confusão da carne, sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto, talvez como sangue ou sombra de sangue pelos canais do céu. Fora existe o mundo, fora a esplêndida violência, ou os bagos de uva de onde nascem as raízes minúsculas do sol. Fora os corpos genuínos e inalteráveis do nosso amor. Rios, a grande paz exterior das coisas. Folhas dormindo o silêncio. A hora teatral da posse. E o poema cresce, tomando tudo em seu pedaço. E já nenhum poder destrói o poema. Insustentável, único. Invade as casas deitadas nas noites, e as luzes e as trevas em volta da mesa, e a força sugestiva das coisas, e a redonda e livre harmonia do mundo. Embaixo o instrumento perplexo ignora a espinha do mistério. E o poema faz-se contra a carne e o tempo. Parabéns, Herbert Lema. A respeito deste livro, eu não vou acrescentar mais do que aquilo que a professora Cristina disse. Acho que ela sintetizou muito bem a grande maior parte de tudo o que eu tentei transmitir neste grito. Nunca chamei este livro um grito. Desde o momento em que eu escrevi as primeiras linhas do post-mortem, que eu percebi que o livro ia ter uma dimensão um tanto existencial, mas também um tanto transcendental, que é aquilo que depois vocês vão explorar muito nos uivos. E isto porquê? Porque a ideia do livro, quando eu escrevi, realmente era por focar a temática da revolução e da mudança.
todo o post-mortem, como ouviram, exprime exatamente esse tal grito anónimo, esse tal silêncio que muitas vezes nós poetas falamos, que muitas vezes tem a ver com esse tal grito interior contra a realidade, a chamada realidade aparente, que muitas vezes o espírito ou o próprio sujeito poético não entende como realidade. Mas depois, à medida que fui escrevendo os uivos, que nasceram de ramificações de ideias tiradas do post-mortem, eu percebi que a ideia não era ficar apenas pelo grito da revolta social, mas sim um grito também de revolta interior. O Eugênio de Andrade citou uma frase que tem a ver com Oberlin. Exato. Quando o universal e o particular coincidem, a palavra do poeta torna-se a palavra do escândalo. E porquê? Porque ao afirmar essa palavra, o poeta torna-se fiel à própria palavra do homem. E muitas vezes essa palavra desoculta aquilo que outros querem ocultar, nega aquilo que os outros, que certas pessoas querem afirmar. E muitas vezes ousa amar aquilo que muitos não imaginam amar. E foi pegando nessa ideia que eu tentei construir os uivos. A ideia que vocês vão encontrar aqui é a ideia de alguém que pega numa revolta contra o mundo e depois começa a trabalhar na revolução de si próprio. A tal revolução interior que vocês vão encontrar aqui em alguns poemas. Não vou citar, eu e a professora Cristina vamos apenas enunciar e dizer alguns, os outros ficarão apenas ao vosso critério. E por isso é que eu considero esta obra um grito e não um livro, porque não só busca manifestar o descontentamento anónimo de todas as gerações que nasceram e cresceram depois da Revolução de 25 de abril de 74 e que pela primeira vez, como se tem constatado, despertaram o seu silêncio e perderam a vergonha de sair à rua para mostrar a sua nudez. E quando aqui falo da sua nudez, realmente é toda aquela insatisfação, aquela dor que sentiram por todas aquelas ilusões que alimentaram ao longo da sua vida e que chegaram a este presente e encontraram-se aparentemente um beco sem saída. E do presente que, no fundo, os abandonou à sua sorte e hipotecou os seus futuros, mas também em nome do passado, promessas e sonhos que acabou num beco sem saída, como eu referi há bocado. E também refere, como há pouco disse, a transformação de cada indivíduo que pode fazer na sociedade se direcionar a sua vontade para o pensamento e o seu pensamento ser aquilo, como dizia Gandhi, a mudanças que esperamos ver. Muito obrigado. Eu partilharia convosco, e é evidente que eu não tenho a voz do Tiago. E eu gosto muito de textos lidos, não gosto de textos declamados, mas acho que o texto literário também vive da voz alta e não farei uma leitura tão expressiva, nem pretendo fazer. Eu selecionei fragmentos de texto, perdoa-me, Tiago, os textos são densos e um texto ouvido perde muito da mensagem e se calhar seria um bocadinho depois desmotivador para a leitura. Eu tenho só excertos de 2 textos. Esta é a minha entrega. Habito num aquário com corpo e alma de cidade. As paredes são escamas de peixe, mudando ao sabor das estações dos poemas. Cada uma delas transporta luas em quarto minguante e lágrimas fundidas em fogo moído. Não existe zero nem infinito no intervalo do existir. Apenas ciclos fugazes de substâncias e experiências. Cada um vive na cornucópia que montou no silêncio obtuso das 7 idades. Nada é um relógio parado e obsoleto pela voragem dos anos, porque cada passo que dou é uma primavera de mistérios, despidos de legendas e notas de rodapé. Avanço. Mas não me importa. Nada mais me importa no espaço entre quem fui, sou e desejo ser, porque sou expressão viva e bruxuleante da vida que escolhi. Matéria bruta e obra-prima em permanente transformação, rosto do que fui, espelho do que sou e expectativa de tudo o que possa vir a ser. Este outro, e eu depois tenho outro fragmento. Tenho um fragmento do livro aqui. Portanto, este era um excerto do Súmula. Não, é outro, é um bocadinho deste.
O texto é muito longo. Eu gostava de ler só apenas o Homo no Éticos. Mas explica o não éticos. Ele tem uma nota de rodapé. Não éticos ou noéticos, depende das pronúncias do latim. Doutor, como é que diria? Noéticos. Eu aprendi noéticos na faculdade. O ditongo ou é em latim, noéticos ou é. É oi ou é, não é? Para quem não sabe, tem uma nota de rodapé no ética. Sim, é uma pronúncia restaurada e outra. É latim, como é que se chama? Como é que se chama esse latim? É restaurado. É o restaurado, a pronúncia restaurada. E eu aprendi quando estava no secundário uma pronúncia e depois na faculdade aprendi outra. E agora oscilo. Para quem não sabe, no ética, eu tinha aqui a explicação, é a ciência que estuda os fenómenos subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da vida, do ponto de vista da ciência e define a dimensão espiritual do homem. Isto foi uma pergunta que vou só ler. No fundo, tenta exprimir aquilo que as revoluções lutam, que é o chamado homem novo, ou seja, aquele tipo de homem que se adapta ao espírito de uma revolução. Neste caso, é esse mesmo espírito, só que ao contrário. Em vez de ser o homem que se adapta ao espírito de uma revolução social, é o homem que se adapta ao espírito da revolução interior. E por isso é que é considerado homo noéticos, no sentido de ser um homem consciente. Consciente de quê? Da revolução que fez de si próprio e da mudança que esperou ver nessa mesma revolução que fez. E o que eu quero dizer, no fundo, é que exprime exatamente a essência desse mesmo homo noéticos. Nascerei do fruto sangue de dois universos paralelos, com uma bússola de 7 raios e um verbo aceso na ponta da língua. Nenhuma linha é um acaso na geometria de mim próprio. Geografia, mosaico de experiências e escolhas que tatuei na epiderme da alma. Busco no poema a unidade sem sentido no absurdo real. Habito para além das palavras, numa página em branco de um livro sem horas. Mudo de pele ao sabor do vento, como quem morre para nascer de novo. Busco no pavio de uma vela a sede que a minha razão desconhece. Justifico o presente no passado para saber onde me encontro hoje. Revejo-me em todos os silêncios da natureza dos homens, sem máscaras, nem símbolos. Revelo-me alfa e ômega num tempo sem signos, à espera do primeiro fogo. Carne, mente e ser em estado etéreo, num mundo em chamas. Primeiro passo do amanhã. Esperança. De todos nós. Eu selecionei um fragmento, um segmento do texto do livre-arbítrio e acho que este segmento ganha alguma autonomia dentro do texto, portanto ele é perfeitamente destacável. Isso, no fundo, é um elogio que eu faço àquilo que eu considero o maior poder que nós seres humanos temos. Nós não podemos fazer nenhuma revolução, seja interior ou social, se essa revolução não depender de uma escolha. O próprio filósofo Ralph Emerson costumava dizer que toda a revolução nasce primeiro na mente do homem. E, no fundo, o livre-arbítrio é para fazer um elogio ao nosso maior poder que temos e que nos separa dos outros seres humanos. O ator, a caneta, o papel, a realização e o argumento és tu. Por isso escolhe, mesmo quando penses que não tens nada para escolher. Esta, de facto, é a conclusão do marco deste texto e selecionei até pelo caráter minimalista desta conclusão. Quando à minha intervenção, eu tenho tudo dito, só gostaria de acrescentar que São João da Madeira se deve sentir orgulhosa, esta cidade, por ter um poeta como Tiago Moita. E penso que ele nos presenteará futuramente com outros trabalhos, porque ele é um trabalhador. E nós estamos aqui a assumir-nos como público, como leitores da obra de Tiago Moita. Parabéns, Tiago. Muito obrigado. Vou só ler um último poema, se estiver à vossa disposição, se tiver algum. Chamado O Silêncio Saiu à Rua.
silêncio saiu à rua sem aviso prévio. Num sarcasmo saído de uma sede invisível. De rosto descalço e peito fustigado pela febre azul do desassossego. Vestia pele de cobra com tatuagens de sombras, rosas de sangue nos olhos e um fogo índigo na alma, lavrando a palavra e o corpo. Alastrava-se cego e surdo como um incêndio, por entre ruas e avenidas, despia máscaras com um grito e o poder com a presença. Por onde passava, multiplicava desejos e sonhos, multiplicava-se, diluindo o medo no lume branco da vida. Não trazia relógio, nem calendário, nem bilhete de identidade ao passaporte. Apenas o eco exangue do estômago, ignorado pela metafísica das sondagens. Talvez precisasse de dicionários para cada legenda dos seus livros. Talvez precisasse de agendas para cada intervalo de fúria. Poderia ser qualquer coisa. Fulgor de chama sem sangue. Pseudónimo mal mascarado de uma bandeira nua. Ruído de fundo de um buraco negro. Poderia ser tudo. Menos silêncio. Se tiverem alguma questão a fazer, está a vossa disposição. Eu solicito um autógrafo. Era a primeira. Se não tiverem, muito obrigado. Estou à vossa disposição se quiserem autógrafo. Obrigado mesmo. Ok. Obrigado. Seria o agora, Tiago? Já li algumas coisinhas aí. Realmente. Sou capaz de ler todos os livros. Agora o outro tinha muito curioso. Vai aparecer no Porto. Já falei com ele. Espero que continues. O São João da Madeira necessita para ti pessoalmente. Estou aprovado, não é? És um jovem.